O Brasil é o país com maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade no mundo e também é o quinto país em casos de depressão. O que significa isso, professor Peterson? A questão é que a ansiedade, ela precede o medo. E quando esses assuntos são recorrentes, esses sentimentos são recorrentes, eles se consolidam na vida das pessoas e trazem transtornos gravíssimos, transtornos de saúde mental, inclusive como síndrome do pânico. Olá, gente boa, eu sou o professor Peterson e é uma satisfação estar aqui com você. Quero te convidar para você hoje assistir o nosso vídeo, que nós vamos falar sobre medo paralisante, que é a nossa série Quem Não Reflete, Repete. Fiz um vídeo anterior a esse também, que tem um tema É Preciso Ter Coragem. Na verdade, ele é um complementar, ele complementa o tema de hoje, que é medo paralisante. E hoje, sobre medo paralisante, nós vamos ampliar esses assuntos. No outro vídeo, É Preciso Ter Coragem, eu falo sobre 3 chaves para você ter coragem e sair da paralisação de falta de resultado na sua vida. E hoje eu vou falar também como você pode fluir fazendo com que o medo fique no seu devido lugar. Olhe essa frase aqui. A maior guerra que a humanidade já observou é de um homem contra ele mesmo. Exatamente. Aqui é o desafio de liderar a si mesmo. Aqui é o desafio da autorresponsabilidade, de ser o protagonista da sua vida e avançar sem desculpas, e avançar sem mimimi, e avançar sem vitimização. Hoje, esse tema traz muito uma reflexão, vai elucidar, vai deixar claro, vai trazer luz para algumas coisas que você está travado e não consegue avançar. E isso é uma guerra contra você mesmo. E isso é refletir sobre seus resultados e o que te trouxe aqui, o que você plantou, o que você tem colhido ou não. E para isso eu quero que você anote o que nós estamos falando e não esqueça disso. Lembre-se, curta, compartilhe, comente. Isso é muito importante para que nós possamos continuar esses nossos trabalhos aqui. Por que que nós de redes sociais, por que que nós que produzimos conteúdos virtuais sempre pedimos para as pessoas curtir, compartilhar, para as pessoas se inscrever no canal? Você não está inscrito no nosso canal ainda? Se inscreva no nosso canal no YouTube também. A questão é que as redes sociais, eles têm uma forma de analisar os produtos ou os vídeos que estão sendo mais relevantes ou não. Então, quando tem interação com o público, eles acabam projetando ou mostrando esse vídeo, esse post para o maior número de pessoas. E nós sabemos que na internet é um monte de lixo. E nós queremos nos diferenciar e sim ser relevantes, trazer reflexões profundas para que as pessoas possam repensar seus resultados e assim viver uma vida que nós chamamos de abundante e ser a sua melhor versão. Quer nos ajudar nisso? Você acredita naquilo que nós temos falado aqui? Tem te ajudado? Que legal! Não esqueça de curtir, não esqueça de deixar o seu comentário e não esqueça de convidar algum amigo, compartilhar, marcá-lo aqui também, ok? No início da sua vida você não sabia falar, você não sabia andar, você não sabia um monte de coisa, mas na verdade você começou engatinhando e assim foi. Caiu bastante, mesmo engatinhando, quando a sua mão escorregava, batia o queixo no chão. Ou quando começou a engatinhar, se apoiar no sofá, na cadeira, às vezes você caía para trás e aquilo produzia um galo que cantava na sua cabeça. Não foi por causa disso que você deixou de tentar novamente, deixou de tentar andar e assim você foi se superando. Se você tem mais de 20 anos, 30 anos, faz 30 anos que você já sabe andar. Mas não é um fato de que muitas vezes você ainda tropeça? Pare para pensar nisso. A outra coisa é quando você também começou a aprender a falar. Quando você começou a aprender a falar, você balbuciava algumas frases meio desconexas e era até engraçadinho, não é verdade? E antes mesmo de você aprender a falar, você se comunicava como? Sabia que se você estava com fome, você gemia, chorava, você tinha a atenção dos adultos que te cercavam, que cuidavam de você. Então o choro foi uma das primeiras linguagens que você aprendeu. Depois você evoluiu para a fala, mas não é fato de que 20 anos depois, 30 anos depois, você ainda tropeça nas palavras? Sim ou não? As pessoas te entendem bem às vezes não. Isso é um fato. Mas não é por causa disso que você deixa de falar, que você deixa de andar.
Isso é uma coisa para você refletir nessa introdução, de que todos nós temos falhas e algumas vezes essas falhas são produzidas por questões de não termos tanta habilidade profunda. Não às vezes por falta de exercícios ou por falta de experiência, porque, como você sabe, você já sabe andar faz tempo, mas ainda você tropeça. Às vezes algumas fatalidades da vida. Porém, você não desiste de avançar, nem de andar, nem de falar. O que acontece é que muitas outras coisas na sua vida você desiste, você paralisa, porque você errou, porque você falhou, porque não deu certo. E você é tomado por um medo paralisante, porque você teve um trauma com aquela circunstância, porque você às vezes não consegue nem definir o que é que te faz parar, mas você para, você trava, você não evolui, você não consegue avançar. Que tal ter como exemplo ou como analogia, porque você anda hoje e anda muito bem, sim, tem os seus tropeços, você fala hoje, sim, evoluiu, começou chorando, hoje fala, consegue articular, mas sim, tem algumas pessoas que ainda não te entendem e você não se faz bem entendido. Para que nós possamos avançar, mesmo em detrimento de falhas, erros, problemas, circunstâncias paralisadoras nas nossas vidas, nós precisamos nos atentar para algumas coisas. E o medo é uma das coisas que te paralisa. Paralisa, e isso é grave, porque o medo, como eu disse na introdução, se você vai fazendo com que aquele sentimento de ansiedade, que precede o medo, ele vai se consolidando, se consolidando, se consolidando, você vai trazendo transtornos graves e limitadores para você. De repente você tem medo de dirigir agora, não quer mais dirigir porque alguém gritou com você no trânsito. De repente você não quer mais ser um líder de um grupo porque você não trouxe tantos resultados e alguém te afrontou, ou aquela reunião foi um fracasso, você foi um fiasco. Ah, porque você teve um problema na família e hoje você não quer mais avançar nisso ou naquilo e você paralisou. Ou deixou de falar com alguém, ou hoje você se colocou no seu local de solidão e você está ali quietinho dizendo o seguinte: não, eu preciso de um tempo para mim. Na verdade, isso é medo. Vamos refletir um pouquinho sobre isso? Antes de nós compartilharmos aqui a definição, eu quero ler o que eu escrevi no Quem Não Reflete, Repete, foi do dia 15 de janeiro, que muitas pessoas votaram, falaram: Peterson, amplia esse assunto num vídeo, que eu disse que o tema, o título melhor avaliado, nós vamos ampliar num vídeo, que é o que eu estou fazendo hoje aqui. E que eu escrevi no dia 15 de janeiro, eu escrevi o seguinte: covardes não são os homens que choram de amor, mas os homens que não amam com medo de chorar. O medo do desconhecido tem sido a causa de muitos congelarem numa zona de conforto fétida. O antídoto para isso é se lançar no conhecimento do desconhecido e depois se lançar em avançar sem temor. Nós nunca teremos todas as respostas, mas não poderemos deixar de avançar. Na verdade, o medo faz com que nós, tentando proteger alguma circunstância, que seja as pessoas verem a gente chorar, e essa é a sacada desse texto, nós deixamos de nos lançar, amar, de servir, de beneficiar, de servir ao próximo. Não é verdade? Muitas pessoas deixam de fazer algo por causa do medo paralisante. Peterson, o que é medo? Vamos à definição do que eu escrevi para vocês aqui, do que é medo. O medo é uma sensação que tem como consequência a liberação de hormônios como a adrenalina, que causam imediata a aceleração dos batimentos cardíacos. É uma resposta do organismo a uma estimulação aversiva, física ou mental, cuja função é preparar o sujeito para uma possível fuga ou uma possível luta, que na verdade é definida pelo fisiologista Walter Bradford. Na verdade ele definiu isso como estresse agudo em 1927. Pense comigo, medo ele sempre vem depois daquele estado de ansiedade. Quando estamos com medo, a nossa boca ela resseca rapidamente. Você já percebeu isso? Nossa boca resseca, o coração acelera, a pupila se dilata. O que acontece dentro da gente é também que o nosso esfíncter ele começa a ficar mais relaxado e ele quer liberar peso. É exatamente isso. O esfíncter interno anal, ele começa a liberar peso. E aí que a gente fala que quando a gente está com medo, a gente se caga de medo. Você já ouviu esse termo? Por quê?
Fisiologicamente, isso já é comprovado de que quando nós estamos com medo, o nosso coração ele bomba sangue para as partes que importam, que provavelmente você vai lutar ou você vai correr. Isso é uma forma instintiva do nosso cérebro reagir a essas emoções, a essa ansiedade tensa que nos leva para o medo. Quando o nosso esfíncter relaxa, sim, nós evacuamos, fazemos xixi na calça, fazemos cocô na calça. Por que que isso acontece? O nosso instinto aqui no nosso cérebro, ele está dizendo o seguinte: nós precisamos aliviar peso. Exatamente, parece engraçado, é muito engraçado isso quando eu digo nas minhas palestras, nos meus treinamentos, mas a ideia é aliviar peso, liberar peso para você correr ou para você lutar. Essas ações acontecem tudo porque a prioridade do corpo muda. Ele começa a focar o que realmente é importante. Como o seu cérebro, isso eu já falo em vários dos nossos treinamentos, como o seu cérebro tem duas funções básicas, quais são as funções básicas do seu cérebro? Primeiro, seu cérebro sempre vai te proteger, subsistência. E a segunda função básica do seu cérebro é economizar energia. Economizar energia para quê? Para que você tenha sempre uma reserva para sobrevivência. Quem sabe vai precisar dar uma corrida ou isso, aquilo. Por isso que o seu cérebro sempre opta por circunstâncias que vão despender menos energia. Quando isso acontece com você, o seu cérebro está buscando a questão da sua subsistência. Então ele manda um alerta para todas as questões do seu corpo, em todas as áreas, dizendo o seguinte: tem um problema aí. Então vamos mudar as prioridades do nosso corpo. A prioridade agora é o quê? É sair correndo. Por isso que o medo em si, ele não é algo negativo, ele é algo ruim. Vamos eliminar o medo de nós. Você está ferrado, meu amigo. Eu já vi vários discursos de vários palestrantes por aí, de várias pessoas nas redes sociais, falando algumas besteiras desse tipo, né? O dia que você não tiver mais medo, você estará correndo sérios riscos. Exatamente isso. Por quê, professor Peterson? Porque o medo é algo positivo. Diga comigo, o medo é algo positivo. Sim, ele é algo bom. Ele vai equalizar essas questões da prioridade na sua vida. Porém, o medo, ele não pode ser aquele que rege a sua vida. Ele não pode ser aquele que lidera a sua vida. O medo não pode ser aquele que dá o ritmo. Não, não pode. Quando o medo dominar a sua vida, você para de evoluir e para de avançar. Mas sim, o medo é algo positivo. O medo, ele faz com que você, ao atravessar a rua, eu disse isso num vídeo anterior, você olhe dos dois lados. Não é verdade? E você olhando dos dois lados, você vendo que você tem um espaço de segurança para atravessar, você atravessa e chega do outro lado da calçada em segurança. O que fez você olhar dos dois lados? Um medo de ser atropelado. E daí você busca uma precaução, uma segurança, e você faz aquilo dentro de uma segurança. Então entenda, o medo em si, ele não é algo negativo. O problema é quando você deixa ele dominar a sua vida. É a primeira sacada que você deve anotar nessa introdução nossa aqui, ok? O medo, ele está intimamente ligado ao aumento da violência. Eu peguei um exemplo aqui da cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, as pessoas andam sempre no nível de ansiedade absurda. Por causa do quê? Da insegurança. Então, eles sempre andam em estado do quê? A palavra que é? Estado de alerta. Por quê? Como ele sabe que a estatística, que já aconteceu com o vizinho, que já aconteceu no bairro, que o Rio de Janeiro é assim, e você sabe quando você vai para o Rio de Janeiro, você tem todo aquele negócio. Você vai para o Rio e você também, lá naquele ambiente, você entra em estado de alerta, não é verdade? A questão é que, quando você anda num estado de ansiedade, você fica em alerta e fica também extremamente agressivo. O medo, ele traz agressividade entre as pessoas, é onde as pessoas têm um pavio curto, é onde está acontecendo o problema das facções, guerra entre eles, mas ao mesmo tempo está acontecendo guerra no trânsito, porque o camarada está sempre em estado de alerta. Alguém passou, buzinou, fez não sei o quê, aquilo é um estopim. Pum. Por causa do medo, aquela agressividade é sempre aflorada. E estatísticas já demonstraram que onde há um nível de ansiedade, onde há um ambiente não muito seguro, seja na sua família, seja no seu trabalho, um ambiente não é saudável, o contexto não é de segurança,
cria-se estados emocionais de ansiedade. Isso vai levar ao medo, que vai levar à agressividade. Eu tenho falado para muitos líderes, gestores, executivos sobre a questão do contexto aonde os seus funcionários estão. Se realmente eles estão vivendo num ambiente que é um ambiente propício para a criatividade, propício para a resolução de problemas, propício para bater as metas. Porque muitas vezes as pessoas se preocupam muito com o conteúdo, com o software, com a questão de alguma circunstância de um treinamento técnico, mas esquece que o contexto do ambiente, a relação, ela precisa ser de alto nível para que a ansiedade não se consolide, questão de insegurança não se consolide e estabeleça-se um tempo de medo, estabeleça um território do medo, onde vai ser aflorado a questão da insegurança e agressividade. E daí, não sabe por que não tem mais inovação na empresa, não sabe por que o turnover é tão alto e assim por diante. Isso é válido para tanto as cidades, no caso eu citei o exemplo do Rio de Janeiro, famílias em que os pais, eles não conseguem fazer a manutenção de um ambiente saudável, seguro, um ambiente onde os seus filhos, onde o cônjuge pode falar aquilo que sente, exprimir seus sentimentos. E assim também acontece dentro de empresas que não cuidam da saúde emocional de seus funcionários. Isso vale para tudo quanto é tipo de empresa. Eu tenho tido a oportunidade de dar várias palestras, vários treinamentos dentro de instituições públicas. E nós sabemos que os funcionários públicos, eles são muito mal vistos pelo pessoal que não é funcionário público. Muito mal visto. E uma vez eu tive uma experiência de trabalhar por 2 anos dentro de instituição pública e eu vi a carência dessas pessoas de se sentirem o quê? Seguros num ambiente. Já que uma das coisas que eles sempre buscaram foi o quê? Estabilidade, não é verdade? Mas eles chegam num ambiente que não traz essa estabilidade. O máximo que eles têm é uma certa estabilidade financeira, eu estou colocando aqui entre aspas, e isso pode cada vez mais estar abalado com as novas leis que virão por aí. Mas no máximo que eles têm é uma estabilidade de um contrato financeira, mas eles não têm uma estabilidade de um ambiente seguro emocional. E daí é onde se tem um alto índice de funcionários públicos adoecidos, funcionários públicos estressados, funcionários públicos com medo, na verdade, no estado de encagaçamento, travados, literalmente paralisados. Eu tenho visto isso em vários locais onde estou. Vejo também, sabe onde eu já vi isso? Dentro de ambientes onde era para ser a maior celebração, a maior festa. Já vi isso dentro de ambientes, de espaços religiosos. Pasme vocês. Um local onde era para ser celebrado a vida, o amor. Eu vejo pessoas assim que não pode olhar do lado, que não pode piscar, não pode dar uma risada, né? Você fala com uma pessoa, ela imposta, ela é tão bacana com você, olá, não sei o que, ô Peterson, não sei o que, tal. Agora vamos ouvir que aquela pessoa vai falar das coisas de Deus. Ela imposta a voz assim, e nesse momento e tal. Ela não é ela naquele momento, ela tenta fazer alguma circunstância, porque aquele ambiente é um ambiente não propício à liberdade, é um ambiente do medo. Vai sempre ter ansiedade, a ansiedade vai gerar medo, estresse, vai gerar insegurança e vai gerar violência, com certeza, agressividade. Pegou essa? Vamos agora um pouquinho mais para frente, que agora eu quero que você entenda esses processos do medo. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu resumi algumas coisas que eu quero deixar aqui com você. Mas eu não posso deixar de falar umas coisas importantíssimas. E essa questão do ciclo do medo, eu tirei desse livro do Pablo Marçal. Eu fiz um desenho aqui no meu scrapbook. O ciclo do medo é como uma grande plantação que vai germinar de acordo com aquilo que você semeia, de acordo com aquilo que você aduba, de acordo com você coloca os agrotóxicos, de acordo com como você faz a manutenção dessa terra fértil. E é sobre isso que eu vou falar nessa analogia do ciclo do medo de Pablo Marçal. Ele diz o seguinte, que a semente do medo é o seu pensamento. Assim como o homem pensa, assim ele é. Eu vou ler para você. O medo é um pensamento e o pensamento é uma semente que germina que nem ervas daninhas. O medo é um pensamento meio bobo.
a semente do medo é um pensamento meio bobo, que ele vem despretensiosamente. Porém, se você não cuidar daquilo e não arrancar aquilo, vai florescer e vai germinar. Medo, a semente do medo são seus pensamentos. E os pensamentos, eles têm um poder esmagador. Lembre-se, quando você pensa, ok? Você gera um sentimento. Depois que você gerou um sentimento, você vai gerar uma atitude, uma ação. De acordo com o quê? De acordo com o seu pensamento. E essa atitude, essa ação, ela será positiva ou negativa de acordo com o seu pensamento. Pensamento, sentimento, atitudes, ações, resultados. Ok? 4 coisas importantes. Tudo de acordo com o quê? Com o seu pensamento. De acordo com como você pensa. Por isso que Provérbios de Salomão, estou falando bem rápido para você entender também, diz o seguinte: assim como o homem pensa, assim ele é. Se você for alimentar o seu cérebro com essa semente de pensamentos horríveis, você vai fazer com que o medo possa prosperar, possa florescer na sua vida. Você sabia que quando nós nascemos, nós não viemos com medo. Nós não nascemos com medo. Deus não nos fez com medo. O que acontece é que o medo é algo ensinado, é uma programação instalada. Pega essa aqui, ó. É uma programação instalada. E por isso que quando você se deparar com alguma circunstância, você tem que entender, eu não nasci com medo. Por que eu tenho medo? Daí você tem que entender o que ensinaram para você, o que você viu que te traumatizou e que te paralisou. Refletir. Se você não refletir, você vai repetir padrões e você vai dizer, por que eu tenho esses resultados? Por causa de repetições que você não refletiu. Pega essa, repense e comece a avançar de forma diferente. Tudo bem? Então entenda, nós somos pessoas que aprendemos a ter medo. Quando você estava engatinhando, ainda não sabia nem andar, você por acaso via um cachorro e poderia ser o cachorro mais bravo do mundo, um pitbull com aquela cara bem de bravo. Bebê não estava nem aí, ele engatinhando até chegar perto do pitbull e pum, ele enfiava o dedo dentro do zóio do pitbull, não é verdade? Se um adulto não visse antes e desse um grito, meu Deus! E tirava a criança dava aquele susto, chorava e começava a entender, peraí, toda vez que eu engatinho para próximo daquele bicho que eu queria interagir com ele, as pessoas gritam, me tira, deve ter alguma coisa aí. Assim vai se consolidando o medo. Ou é ensinado, ou é através de algumas experiências. Quando você estava engatinhando também, lembre-se. Olha o que acontecia. Você ouvia alguém falando, não põe o dedinho na tomada, mas você aprendeu da pior forma possível, que é através de uma experiência. E você teve aquele tremor interno que balançou tudo, que parecia que mexeu com o seu cérebro e o seu coração. Quando? Quando você colocou o dedo dentro da tomada. Deu aquele tremor total. Quando que isso aconteceu? Numa experiência. Então, o medo ele é um aprendizado através de experiência e através de coisas que ensinam para você. A questão é que esses sentimentos que nós vamos guardando, os pensamentos que nós vamos guardando, se nós não trabalharmos eles vão se ampliar. E vai ter muitas pessoas que vão passar por você que vão sugerir pensamentos de desgraça na sua vida. São pessoas que tiveram experiência, são pessoas que vivem em estado de medo e eles andam por aí derramando medo e colocando um medo paralisante em você. São pessoas que você precisa rever no seu círculo de amigos e você precisa repensar se essas pessoas estão te elevando ou te diminuindo. Repense. Você tem um alvo, você tem um objetivo. Essas pessoas te ajudam a chegar lá ou elas te travam? E para que toda semente germine, prospere, floresça, dê frutos, ela precisa de uma boa terra fértil. Eu coloquei aqui que a terra fértil é o espaço vazio na sua mente. É quando você deixa a sua mente devagar, é quando você não tem foco, você não tem direcionamento, é quando você está de vez navegando na internet, está naufragando na internet, zapeando naquele monte de série, não está filtrando os seus amigos e a sua mente, ela é terra de ninguém. Qualquer um sugere, qualquer um fala, não tem direcionamento, você nunca repensou seus valores, seus rumos de vida, nunca repensou seu nível de ética, suas coerências, nada. É uma mente vazia. Então, quando vem aquele pensamento, ele mergulha e fala, eba! Uma mente vazia, uma mente onde eu posso gerar, onde eu posso brotar e frutificar. E assim vai se consolidando o medo. Então, presta atenção. Qual é a semente? É o pensamento. Qual é a terra? É uma mente vazia. E esse espaço vazio é produzido por você mesmo. Peterson, quem que é o semeador nesse negócio aqui? Eu coloquei aí no desenho que você viu. Quem é o semeador? O semeador também é você.
É você que permite esses pensamentos. Então vamos lá. Você é o semeador que pega sementes, que são pensamentos negativos, e vai jogando. E o que você faz? Você pega e deixa sua mente bem desocupada para que ele produza. Gente, está aí a receita para uma vida de desgraça, ou o que nós estamos estudando nesse vídeo, o que? Um medo paralisante. Porém, é possível você lidar contra isso. E nessa mesma metáfora de Pablo Marçal, ele vem dizendo, use agrotóxico. E o que é o agrotóxico, Peterson? Segundo Pablo Marçal, o agrotóxico que nós podemos usar são ações positivas de enfrentamento. Todas as vezes que você tem um medo, você precisa ir lá e abrir a porta do guarda-roupa. É exatamente isso que eu digo. Lembra-se, quando você achava que tinha um monstro dentro do guarda-roupa, mas eu ouvi um barulho lá dentro, tem. A melhor forma daquele medo ser curado, o papai entrava dentro do quarto, ele abria e dizia, não tem ninguém aqui. Não tem ninguém aqui. E aquilo o papai repetia várias vezes até que consolidava-se na sua mente. Era um agrotóxico sobre agrotóxico para que nenhum pulgão ficasse, para que nada ficasse, nenhuma erva daninha para deixar você evoluir. E aquilo era colocado diariamente sobre a sua vida. Então, abra a porta dos guarda-roupas da sua vida que tem trazido medo para você, um medo paralisante. Vai lá e enfrente. Você tem medo de dirigir? Eu tenho carta, mas eu tenho medo. Enfrente isso. Vai buscar auxílio profissional a respeito disso. Eu tenho medo de novos relacionamentos. Enfrente isso. Eu tenho medo de empreender, eu já quebrei 3 vezes. Enfrente isso. Vai ver quantas pessoas quebraram mais de 10 vezes e continuar avançando até realmente encontrarem caminhos excelentes de bons resultados. O enfrentamento é o melhor agrotóxico contra o medo e você precisa fazer uso dele. Também eu quero dizer para você que você precisa repensar o adubo. Porque às vezes você tem colocado adubo no seu cérebro que são o quê? São seus atos negativos. Então, contra esse adubo que é um ato negativo, olha, use um agrotóxico para matar tudo isso aí que são enfrentamento. Não continue consolidando atos negativos e você vai ver que esse medo vai diminuindo, diminuindo. E quando você vai ver, você pensava que era um monstro gigante que ia te matar, te engolir. Não é nada. Não é nada. Eu vejo isso muitas vezes no exemplo de mamãe. A mamãe cresceu numa família muito simples e pouca perspectiva de realizações, de alegria, de experiências positivas. Mas a mamãe, quando ela foi aprender a dirigir, ela imaginava, será que eu vou, será que não? E ela, muito tímida e com muitas limitações, ela não foi aprovada no primeiro exame. O que é que ela fez? Ela fez o segundo. E daí sim, ela foi reprovada de novo. E daí sim, só no terceiro, eu acho que o instrutor ficou com muita dó dela, né? Me falou assim, dona Lúcia, vou passar a senhora. Vou passar a senhora. E mamãe passou, e eu lembro, eu era criança, mamãe presidente de um orfanato no interior de São Paulo, numa cidade chamada Taubaté. Ela dirigia aqueles carros grandes, caminhonete F1000, Kombi, veraneio, anos 70. Você lembra disso? Desses carros grandes? Mamãe dirigia esses carros. E não era carro bom que nem a gente via por aí. Era carro caindo aos pedaços que eu sempre via gente empurrando. A questão é, quando eu conto para a mamãe, quando a gente lembra isso, a mamãe fala o seguinte, eu tinha medo que eu ficava suando, boca seca, ficava num estado de nervosismo que não lembrava da seta, que não lembrava de nada. Faltava oxigenação no cérebro e você só pensava em fugir. Não é verdade? Mamãe enfrentou. Mamãe jogou um agrotóxico em cima de toda aquela circunstância do medo. E o que ocorreu é que ela enfrentou e hoje ela tem a carta dela, dirige para onde ela quiser. E eu lembro que a gente brincava, que a mamãe nunca bateu o carro, a não ser num carro parado que estava assim na frente dela, deu uma batidinha na hora que ela foi estacionar, nunca bateu o carro. Outras pessoas que passaram na primeira já bateram várias vezes. Meu pai, então, era, acho que é piloto de prova, gente, porque meu pai era campeão nisso. Quer se superar? Quer colocar um agrotóxico em toda essa semente que você já jogou? Enfrentamento, vai para cima que você vai ver como é lindo viver uma vida de liberdade. Bom, eu quero encerrar com você aqui e eu quero ler para você aqui quais são algumas desculpinhas do medo.
que você tem dito. Algumas pessoas estão me acompanhando aqui e falam assim, não é medo isso, eu não quero agora, eu deixo para depois, né? Tem algumas pessoas que dão outro nome para o medo, mas eu vou dizer para você quais são as irmãs do medo. Eu vou falar 10 irmãs do medo, que está citado naquele livro do Pablo Marçal, que você pode adquirir, um livro fantástico, eu super indico para você refletir o cabeção e evoluir e desbloquear sobre os medos paralisantes. E eu quero falar sobre 10 irmãs do medo, que muitas vezes você substitui o nome, mas ele está te levando ao medo paralisante. A primeira irmã do medo é a inércia. A inércia, ela faz com que você fique paralisado e quando a inércia não tem nenhum movimento, nada. Você precisa sair da inércia e você fica ali, que está ligado também com a procrastinação. Não faz nada e daí fica assim procrastinando, e procrastina e joga para outro dia, e joga para outro dia. Nunca tem tempo, nunca tem energia, nunca tem um recurso, nada. Você é um procrastinador, precisa dar o nome correto a isso. Se você não assistiu o vídeo que eu falo, é preciso ter coragem, tem aqui na descrição desse vídeo, tem um link. Assista, é preciso ter coragem, e eu falo sobre 3 chaves de como você ter coragem também. E daí você, além de ter inércia, continua procrastinando, dando desculpa para não fazer hoje. E você fica com todas essas circunstâncias em volta de você e, na verdade, você está com medo. Terceira irmã do medo, desorganização, desperdício. Sempre aquela mesa desorganizada, sempre aquela vida desorganizada, sempre aquela vida que não tem pauta, sempre aquela vida que não tem agenda, sempre aquela vida que não tem propósito, sempre aquela vida que não tem objetivos, sempre aquela vida que não tem sonhos claros, objetivos definidos, metas. Isso é uma irmã do medo também, desorganização. Omissão. Na verdade, isso é o que eu chamo, o que muitos médicos diagnosticaram com inibição psicomotora. Você sabe o que é isso? Inibição psicomotora? Na verdade é estado de preguiça, são pessoas omissas, sempre estão lá, dão um palitão no dente, não vou agora não vou fazer não, agora não, preguiça. Ó, preguiçoso, vai ter com a formiga, vai ver o quanto eles trabalham, vai ver o resultado que eles têm. Outra irmã do medo, negatividade. Isso você sabe, isso é sério. E você, que já tem acompanhado o professor Peterson, sabe de como é interessante, ou qual resultado você traz para você quando você tem uma mente no positivo. Porém, uma das irmãs do medo é a questão da negatividade. Outra, a sexta, ingratidão. A pessoa, ela é sempre ingrata, ela não consegue ver positividade em nada. Questão de medo. Medo, e ela se esconde atrás da ingratidão. Timidez também. Eu sou tímido. Eu sou... Nada, você é um medroso, você está no estado de encagaçamento. Os maiores líderes desse século são pessoas que têm uma personalidade um pouco mais introvertida, que nós poderíamos chamar de tímidos, mas não. Tímidos são aqueles que não agem, que estão envolvidas pelo medo. Pessoas introvertidas, elas são muito comuns, mas elas não se deixam, como outras de personalidade, ser vencidas pelo medo. Bill Gates poderia se dizer um introvertido, não é verdade? E vários outros grandes líderes são introvertidos, mas eles não se deixaram ser abatidos pela timidez. Se você está dizendo, eu sou tímido, na verdade se lance, vai aprender desinibição, vai aprender como falar com as pessoas, olho no olho, vai aprender um negócio diferente, vai aprender algo para sair dessa desculpa chamada timidez. Outra irmã do medo, mentira, auto-engano. Na verdade, isso está aliado com a outra irmã chamada desculpas. Essas mentiras que você tem contado para você é um auto-engano, mas você já sabe que é mentira. Que você não pode, que você não sabe, que você não teve sorte na vida, que você não veio de família não sei das quantas, que você não tem recurso financeiro, que você não tem tempo. Esse negócio de tempo, gente, é uma mentira absurda, porque se tempo fosse sinônimo de prosperidade, de realização, de resultados, imagine os ociosos por aí, imagine os moradores de rua que têm vários tempos para eles fazer o que quiserem. Imagine. Então você sabe que não é questão de falta de tempo, não é que você nasceu numa família com mais sorte, com menos sorte, com mais resultado, com menos resultado, que você não teve um professor que é extraordinário, que você não foi para uma faculdade, que... Não, a questão são mentiras que você tem contado para você e você está escondendo o seu medo. E depois de mentira e desculpas, o 10º é solidão. Olha que louco isso. Pablo Marçal diz isso no livro dele chamado Antimedo, que eu já dei a dica aqui, ok?
E você deve ler esse livro também. Um livro rapidinho de ler, uma sentada, você consegue ler esse livro aqui. Solidão. Você precisa desse tempo para você. A sua mente podre diz isso para você. Você precisa dessa circunstância sozinho. Na verdade, é o seu medo de interagir, é o seu medo de estar com as pessoas e as pessoas verem as suas feridas podres, é você estar escondido atrás desse, não, estou dando um tempo para mim mesmo, mas você tem medo de mostrar quem realmente você é. Não tenha medo. Primeiro, você precisa se amar como você é e saber que você deve estar num estado contínuo de melhoria. Sim, ame como você está, mas bata-se no seu ombro e diga assim, pega essa dica aqui, eu sou o que sou, mas não sou o que serei. E assuma o controle da sua vida. Avance, coloque o medo de lado, vá ao enfrentamento que é o agrotóxico para eliminar as sementes que você mesmo plantou do medo e avance. Não dê essa desculpa de que você precisa de um tempo para você. Essa solidão está te matando e na verdade é uma capa do medo sobre a tua vida. Eu vou encerrando por aqui. Eu tenho um monte de coisa para falar, eu fico motivado pra caramba. Eu espero que você tenha gostado dessa breve reflexão aqui e queria que você, por favor, compartilhe, curta isso, comente. Coloca suas dúvidas também aqui. Faltou algo que deveria ser falado aqui também? Pode colocar aí também, que vai ser uma alegria mandar um oi para você. E, como eu disse para você, é muito importante que as redes sociais entendam que esses vídeos são vídeos de conteúdos relevantes. Para isso, eu preciso do seu curtir. Um abraço do professor Peterson e não se esqueça, quem não reflete, repete. Um abraço, gente!